Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio, diretamente aqui do Recife, trazendo mais um estudo do programa Examinando os Profetas. O estudo que nós temos aí toda semana, todo domingo, às 19h30, relacionando alguns textos dos profetas ao texto da porção da Torá que nós vamos estudar ao decorrer desta semana, finalizando no próximo Shabat, que inicia-se na sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, nós estamos começando aí os estudos. Então, você tem esse dever de casa semanal e nós damos esse pontapé de partida aí, começando esses estudos, para que possamos ter um vislumbre do que a gente vai encontrar ao decorrer da semana. Para quem está chegando agora e não sabe, mas meu irmão, o que é Haftará? O que é a porção da Torá? O que é a Parashá da semana? O que é isso, Parashá? São pequenos pedaços que foram divididos da instrução do Eterno, que foi passada para o seu servo Moshe, para que o ser humano possa aprender o que é bom e o que deve ser colocado em prática ao decorrer da sua vida, de toda a sua vida. Então foram divididas em 54 porções, onde é estudada anualmente, todo ano é estudada essas 54 porções, e são extraídas ilustrações e ensinamentos para que você possa colocar no seu dia a dia. E o Messias Yeshua ensinou acerca dessas porções. Ele participava todo o Shabat nas sinagogas, ensinando acerca dessas porções, e inclusive no livro de Lucas é mostrado Yeshua fazendo a parte da leitura da Haftará relacionada daquela semana. Então, hoje nós vamos iniciar esse estudo de Haftará para que você possa continuar colocando em prática essa metodologia de ensino que dá certo, que vai fazer com que você possa evoluir na sua caminhada de fé. Então, você que está chegando aí, sinta-se convidado, abra sua escritura, abra também o seu coração, para que você possa entender e analisar o que a gente tem para lhe mostrar hoje. E uma porção realmente bastante emocionante, né? Nós vamos ter aí um homem que literalmente buscou, né, se aliançar para o mal. A gente vai ver nessa porção algumas alianças que são feitas não para o bem, mas sim para exercer o mal contra o povo do Eterno, contra as instruções do Eterno, contra o próprio Eterno. Então, essas pessoas vão literalmente fazer alianças com inimigos históricos, inimigos que eles eram mortais, mas eles vão se aliançar para poder chegar num denominador comum, que é a destruição do povo que o Eterno escolheu como seu povo, ser sua referência na terra. Então, nós vamos ter na porção Balaque uma aliança em comum do povo de Midian com o povo de Moabe. Nós vamos ter esses dois se aliançando também com um dito profeta do Eterno para amaldiçoar o povo do próprio Eterno. Então, nós vamos ter essas nuances que até hoje, meus irmãos, até hoje a gente encontra no nosso dia a dia. Às vezes a gente observa que alguma coisa dá errado, alguma coisa não vai conforme o nosso planejado, e a gente nem imagina as batalhas que existem, as situações, os levantes que estão existindo contra os escolhidos do Eterno, contra aquelas pessoas que demonstram a luz que emana do Eterno. E o Eterno está lá protegendo, blindando. Nós vamos ver que Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel por Balaque, que era o rei de Moabe, a gente vai ver que o Eterno, o povo de Israel não sabia de nada. Eles não sabiam que estavam prestes a ser amaldiçoados por um dito profeta, por um feiticeiro. Eles estavam prestes a receber ações que poderiam causar em si malefícios contra a vida daquele povo. Porém, meus irmãos, o Eterno batalhou
o Eterno mudou a sorte do seu povo. E assim ele faz até hoje. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, o Eterno tem mudado a sorte de cada um dos seus servos que está espalhado entre as nações. Nem pense o contrário disso. Você só está se levantando hoje pela misericórdia do Eterno. Porque muitas coisas se levantam contra aqueles que o Eterno escolheu. Porém, ele vai lá e protege, ele guarda, ele livra você de todo mal. Sejam coisas espirituais, que o pessoal chama de espirituais, mas atrapalhando que você possa caminhar na doutrina, nas instruções do Eterno, seja em motivos financeiros, seja por motivos de saúde. Mas a proteção do Eterno sobre aqueles que buscam a sua instrução, que querem obedecê-lo, que querem servi-lo de todo o coração, eles estão debaixo da graça do Eterno, estão sendo protegidos pela mão poderosa que o Eterno tem. Então essas alianças não são novidade e não deixaram de acontecer não, viu? Não pense que deixaram de acontecer não. A gente teve um estudo há um tempo atrás que a gente mostrou sobre a questão do levante, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, no levante quando Israel se estabeleceu como nação, de inimigos históricos que se juntaram ali para poder destruir o povo de Israel. Eles têm um mal em comum, não é um bem comum, mas um mal em comum, que é destruir o povo do Eterno, acabar com o legado do Eterno sobre a terra. Mas o Eterno sempre protegeu o seu povo. Coisas sobrenaturais acontecem. Coisas que o ser humano não consegue explicar até hoje acontecem. E assim a gente vai observar nessa história. Só tem um detalhe, meus irmãos. Só tem um inimigo que você, que eu, que o povo do Eterno pode temer. E ele não está longe não. Ele está muito perto, está dentro de todos nós. Que é a nossa própria má inclinação. Quando a gente absorve o que é mal, quando a gente quer praticar coisas que vão nos afastar do Eterno, que vão desviar-nos das instruções do Eterno, nós estamos sobre nossa própria conta. São aí que acontecem os acidentes. São aí que acontecem os empecilhos. As coisas que o pessoal diz, olha, isso é a vontade do Eterno. Não é a vontade do Eterno. Isso é uma escolha que você tomou e você está recebendo a consequência das suas decisões. Ah, meu irmão, mas a Escritura não diz que o justo às vezes vai ser provado? Vai. O justo vai ser tentado. Mas não pense, meus irmãos, que, por exemplo, que você tendo uma perca financeira, você está sendo amaldiçoado. Que você recebendo sendo afligido por uma doença, você está sendo amaldiçoado. São intempéries que todo ser humano vai passar neste mundo. Porém, meus irmãos, quando você está com o Eterno, você tem a Shalom, a plenitude do Eterno. Embora que você passe por momentos de angústia, de sofrimento, você vai conseguir passar por essa situação sabendo que algo maior, melhor te espera, que é a presença do Eterno na sua vida. Então, iniciando nosso estudo, Bilã, observando lá o que a gente vai ver, né, no estudo dessa semana, observando o acampamento, vendo as maravilhas, quão bom a disposição das tendas do povo de Israel, quão bom é esse sentimento, quão bom é essa harmonia que existe. Então, Bilã, ele ficou impressionado e o Eterno pôs as palavras em sua boca. Então, ele observou que a força do povo de Israel só poderia ser minada, só poderia ser destruída quando esse povo se apartasse das instruções do Eterno. E a principal força do povo de Israel eram os núcleos familiares. Então Bilã foi lá e nessa aliança que houve entre Midian e Moabe, entre esses dois povos, ele utilizou
justamente o que poderia destruir esses núcleos familiares, que seria a prostituição, a promiscuidade sexual. Então, até hoje, observem bem, viu? Eu estudo muito sobre vários assuntos, e a principal conquista que existe de uma nação para outra, as batalhas hoje não são mais disputadas também, né, com tiro e bomba. A maioria está na destruição do patriarcado, da instituição da família, como é que eu posso dizer? Desmobilizando os núcleos familiares. Porque quando você não tem mais um núcleo familiar definido, que são pequenos núcleos de uma nação, você começa a destruir toda a nação. Nós vivemos num país hoje em que a cultura da promiscuidade está em cada esquina. As músicas indecentes, imorais, as vestimentas inapropriadas. Tudo isso vai acabando e minando os núcleos familiares. Você vê crianças desde pequenas ensinadas na promiscuidade, e isso se tratando até de famílias de religiosos, de pessoas que se dizem religiosos. Promiscuidade sexual. Eu já vi, eu tenho certeza do que eu estou falando. Sou taxado até como chato. Porque quando eu vejo determinadas situações, principalmente no meio que eu vivo, eu vou lá e digo, olha, você não pode fazer isso não. Para uma criança, eu não me omito não. Esse sangue não recai sobre minhas costas. Pode doer a quem doer, falar a quem falar. Posso ser chamado como chato, intransigente, mas eu vou lá e falo. Respeito também quem não fala, quem fica calado. Eu, particularmente, quando eu vejo alguém do meu núcleo, da minha família, de alguém que eu considero como do meu núcleo de amizades, tratando uma criança ou permitindo que ela comece desde cedo a dançar essas músicas que a gente ouve hoje, a usar roupas que são inapropriadas para crianças, ver situações ou imagens que não condizem com a criança, eu vou lá e falo, para poder dar um alerta às pessoas. Hoje em dia o mundo está muito chato, meus irmãos, infelizmente. Tudo é motivo de você ser taxado como um retrógrado, uma pessoa que antiquada, né? Porém, essas pessoas que são, como a Escritura sempre nos chama para sermos conservadores dos bons costumes, são essas que estão literalmente, que não são tidas como uma do meio das nações. Foi isso que Yeshua disse. Ai de vós quando todos disserem bem de vós. Ou seja, quando ninguém tiver nada para falar acerca, segundo os olhos do mundo, mal de você. Quando você entra numa roda onde está se falando sobre imundícias, coisas pejorativas, coisas que não agradam ao Eterno, e você não é tido, ninguém cala a boca para falar aquele determinado tipo de assunto na sua frente. Quando você é excluído de grupos que postam todo tipo de coisa, grupos de internet, de WhatsApp, de redes sociais, que postam todo tipo de coisa, e as pessoas dizem, não tem problema de falar na frente dessa pessoa, porque tanto faz para ele. Quando no meio até da sua família, pessoas tomam atitudes inesperadas que vão, por exemplo, dizer, olha, mas ele não liga para nada não tem problema não. Você vê uma criancinha dançando essas músicas imorais e todo mundo aplaudindo aquilo ali e você aplaudindo no meio. Porque você se assimilou e sai de vós quando todos disserem bem de vós, ou seja, quando você estiver pactuando com essas situações no seu dia a dia. Então essa destruição acontece a cada momento, a cada minuto ao nosso redor. E nessa porção a gente vai observar também, no texto relacionado dos profetas, que o povo de Israel não será contado entre as nações.
que o povo de Israel não será misturado entre as nações. Deve se respeitar o posicionamento que você tem. E você tem que ter posicionamentos firmes. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Você não pode aceitar e ser flexível com aquilo que o Eterno disse que você tem que ser luz, tem que mostrar e evidenciar o que é errado. Não de uma forma que você queira mudar a vida da pessoa. Ser intransigente, ser intruso na vida das pessoas. Obrigar, empurrar instruções ou mandamentos do Eterno de goela abaixo das pessoas. Mas que ninguém também faça que você transgrida ou despenque moralmente daquilo que você sabe o que é certo. Se posicione, seja firme. Às vezes eu observo que às vezes aquele que hoje sabe qual é a verdade não tem posicionamento firme. Não impõe as rédeas. Não bate o pé, como diz aqui no Nordeste. Bate o pé no chão e diz: eu não vou, não faço. Então, o povo de Israel, você, eu, esse povo que está em Techuvá, não vai ser contado entre as nações. Não espere, meus irmãos, grandes reconhecimentos por você praticar a vontade do Eterno. Não espere que o mundo observe você e coloque você no pedestal. O máximo que pode acontecer é você ser um ponto fora da curva e algumas pessoas ainda notarem: poxa, esse irmão recebeu um troco errado e não ficou para ele, devolveu. Poxa, esse irmão respeita os idosos. Poxa, essa pessoa, ele não mente para o próximo. Ele não passa por cima de ninguém. Ele não rouba no seu negócio. Você vai sendo abençoado porque o Eterno vai abrindo os olhos das pessoas através das suas atitudes. Agora, se você for mais um, meus irmãos, se você for mais um apenas que lê a Torá no Shabat e no dia de semana, é só mais um, ninguém sabe o que você é, ninguém sabe o que você acredita, ninguém sabe o que você a instrução que você recebe. As pessoas seguem mentiras, enganos, e espalham pelo mundo. Fazem questão de demonstrar isso. Batem no peito e dizem: mas eu sou de tal denominação, de tal religião, de tal isso, eu pratico assim, eu faço assado. E nós, que servimos ao único e verdadeiro Elohim, estamos lá como o exército de Israel que estava de frente a Golias, escondido sobre as trincheiras. Temos que ser igual a Davi. Pegou 5 pedrinhas, as 5 pedras que não se corrompem, que à vista de muitos são pequenas, mas que destrói o gigante. Temos que se levantar da nossa posição, meus irmãos, e demonstrar aquilo que o Eterno quer de nós. Desculpa aí ter me alongado. Eu não estava nem programado de sair, mas eu fui falando e foi saindo. Vamos embora. O Eterno sabe de todas as coisas. Isso é uma mensagem até para mim mesmo. Então tá aí os textos. 40ª porção da Torá. Balaque escolhendo a aliança do bem. É isso que eu estava falando para vocês. Que quanto Balaque, o rei de Moab, o rei de Midian, os reis de Midian, escolheu se aliançar para o mal, nós devemos praticar e sermos diferentes disso. Então, iniciando o texto, no livro, eu não coloquei aqui, no livro de Shemot, no capítulo 20, deixa eu só dar uma olhada aqui, viu, meus irmãos? Só dar uma olhada aqui. Eu não coloquei e eu tenho muito problema de gravar capítulo e versículo. Peço perdão aqui para vocês. Mas vamos embora.
Vamos ler, daqui a pouco eu abro e eu falo para vocês. Eu acho que é o capítulo 20. Deixa eu ver se é já no início. Acho que é no capítulo 22 em diante já. Ou é no 23 que fala já do texto que eu selecionei. Vamos lá. 22, versículo 4. Vou só abrir para confirmar, tá? Mas daqui a pouco a gente vai observar que eu pego só um texto relacionado. E no versículo 4 diz, já eu digo para vocês o capítulo, desculpe pela gafa, eu não gravo o capítulo e versículo, sou muito difícil nisso. Diz o seguinte: Vaiomer Moav El Ziknei, ou seja, disse Moav. Moav deve estar falando do rei, né? Não do próprio patriarca dos Moabitas, né? Vaiomer Moav El Ziknei, ou seja, disse Moav para os seus anciões, para os seus príncipes. Midian, para os príncipes de Midian, no caso. Então, existe essa aliança. Atá Yalahu, ou seja, esse povo, agora eles vão engolir, né? Ha-kahal, ou seja, agora eles vão engolir a congregação, engolirá o povo. Et kol se vivo teinu Kil Hor Hashor et Yirek Ha-Sade. O Valak e Balak, né? O Valak, perdão. Ben Tispor e Balak, filho de Tispor. Meler Le Moav Baet Hahiv. Por isso ele disse aos anciões de Midian: essa ordem engolirá tudo que estiver à nossa volta, como um boi que devora a relva do campo. Balac, filho de Tispor, era rei de Moabe neste tempo. Então, quem surgiu com essa aliança entre Moabe e Midian, foi justamente este homem aqui, que é o Balac, o rei de Moabe. Por quê? O povo de Israel, nas suas andanças, na sua volta pelo deserto, ele resolveu acampar, o Eterno, né? Não o próprio povo, mas o Eterno que dirigia o povo. Eles pararam justamente na terra de Moabe. Esses reis da região não permitiam que o povo de Israel passasse por suas propriedades, por suas terras, mas eles... É isso mesmo, capítulo 22. Peço perdão, o tempo está daí no texto, já eu corrijo aqui. Então, esse rei, ele ficou com muito medo, por quê? Ele soube que o povo do Eterno herdaria a terra prometida, não estava do lado do rio que ele estava, lógico. Porém, ele ficou com medo, viu aquele povo ali, já tinha destruído alguns reis daquela região. O rei Og, se eu não me engano, é o nome do rei. E alguns grandes reis que existiam naquela região, ele já tinha destruído e estava na região deles, parados, acampados. E ele ficou com muito medo. Então o que ele fez? Ele chamou o seu inimigo histórico. Ele disse: olha, do jeito que esse povo está destruindo esses povos da região, o próximo vai ser eu e depois vai ser você. É isso que ele está dizendo, que essa ordem engolirá tudo que estiver à nossa volta. Ou seja, eles vão, esse povo vai engolir todos nós, vai destruir todas as nossas cidades. A nossa forma de cultuarmos, a nossa forma de enxergarmos o mundo. Então, ele fez essa aliança com o rei de Midian, porém, o rei de Midian, eles literalmente eram inimigos mortais, como está descrito lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 36, versículo 5. Porém, com essa ameaça de Israel, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, o cara foi lá, todos os dois tinham esse inimigo em comum, que era Israel, se juntaram e foram buscar uma solução para destruir o povo de Israel. Então, eles sabiam que militarmente Israel destruiu, inclusive, o maior exército que existia na época, que era o exército do faraó.
Então eles disseram, deve ter pensado, poxa, se esses caras destruíram, esse povo destruiu o maior exército, quem dirá nós, mesmo unidos, o exército desses reis que estavam aqui à volta deles, que era maior do que o nosso, eles destruíram também. Vamos buscar outra forma de destruí-lo, vamos buscar um feiticeiro, ou um profeta que conheça o Elohim deles, para que possamos saber o seu ponto fraco e destruí-lo. Vamos pedir para esse homem amaldiçoá-lo. Então a fama de Bilã chegou até o ouvido desses homens e eles mandaram chamar, enviando dinheiro, prata, ouro, para poder pagar por aqueles feitiços, né? Então é isso que a gente vai ler aqui agora, né? Va-Ishlar e enviou Melachim, mensageiros, né? A palavra aqui é a mesma de anjo, né? Malachim. Bilam, para Bilã. Ben Beor. Petorá. Asher al Hanahar. Eretz Bnei Amor. Licrolô lemor. Hine am yatsa mimitzraim hane kisa et ain haaretz vehu yoshev mimuli. E enviou mensageiros a Bilã, filho de Beor, em Petora, junto ao rio, que esse rio seria o rio Eufrates, né? Na sua terra natal, para dizer-lhe: ouça, o povo que saiu do Egito, ou seja, o povo de Israel, espalhou-se por toda a terra e estabeleceu-se perto de mim. Então, Bilã está escrito na literatura dos sábios do povo de Israel. Eles dizem que Bilã era um dos feiticeiros do faraó. Mas ele se aposentou e foi para sua terra natal e deixou seus filhos, que seriam Yanes e Jambres. Yanes e Jambres, né? Janes e Jambres, que está na tradução. Então, esses dois seriam filhos de Bilã. E Bilã teria deixado esses homens para ser os seus sucessores, né? E eles, como eles deveriam saber, literalmente, esses feiticeiros aí, sobre algo sobre o Elohim de Israel. Então, eles foram buscar esse feiticeiro. E Bilã, ele, muito malandro, né? Ele se coloca como se fosse realmente um profeta do Eterno. Por ele ter conhecido, seus filhos contaram tudo o que aconteceu lá na terra de Mitzrayim. Por ele ter esse conhecimento, ele foi lá e deu esse migué aí para o povo. Porém, a primeira vez ele recusa. Porque foram enviadas pessoas de não tanta estima para esses dois reinos aí. O reino de Midian e o reino de Moabe. Posteriormente, Bilã ainda diz: olha, se fosse dado toda a tua casa, isso, aquilo, outro, eu ainda mesmo assim eu não conseguiria falar algo contrário a esse povo, se o Eterno não o dissesse. Então ele dá a mensagem: olha, é melhor você mandar mais, né? E posteriormente, é o que a gente vai observar, vão chegar mais um reforço, né? Um reforço na profecia de Bilã. Então, Balaque, ele não desiste. Então ele diz: ó, por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim, pois ele é mais forte que eu. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é de fato abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Então, meus irmãos, a primeira pergunta... Eita, os gatos estão brincando aqui, rapaz. A primeira pergunta que a gente pode fazer para vocês é a seguinte: se os reis, essa aliança que estava sendo feita, sabiam que Balaque
tinha esse poder, tanto de abençoar quanto de amaldiçoar quem ele quisesse, segundo a concepção deles. Porque ao invés deles pedirem a maldição do povo, do povo inimigo deles, eles não pediram que esse profeta, esse feiticeiro, abençoasse o seu povo. Olha aqui a culpada. De quem é? Olha quem é a culpada aqui, ó, do barulho. Viu? É dela, viu, pessoal? Essa daqui, a traquina. Ela mordeu, inclusive, subiu ali na estante e mordeu. Essa aqui tá com fome da Torá, viu? Ela mordeu a minha escritura ali. E essa daqui. Entendeu? Ela tem fome da Torá. Então, voltando ao assunto. Porque eles não pediram para abençoar o seu reino. Para que eles fossem frutíferos. Para que ninguém pudesse destruí-los. Ou então porque ele não enviou mensageiros para o povo de Israel pedindo por clemência para que não destruíssem o seu povo, para que não destruísse o seu modo de vida, deixasse-os em paz. Por que eles não fizeram isso? Pelo contrário, eles buscaram aquilo que é pior, aquilo que o ser humano tem de pior para oferecer, que é amaldiçoar outro ser humano, amaldiçoar pessoas que inclusive não lhe fizeram mal algum. O povo de Israel, quando passou, pediu com educação, pediu dizendo que pagaria pela água que beberia, que faria de tudo para restituir qualquer prejuízo que fosse causado pela sua presença naquela região. Então houve oportunidade de negociação. Porém, a única e exclusiva opção que essas pessoas queriam ter era de destruir o povo de Israel. Então, vamos continuando. Senão a gente não termina hoje. Deixa eu ver a hora. Olha. Eu tô atrasado, viu? Vayelechu ziknei Moav ve ziknei Midian. O Kesamim be Yadá va Yavou el Bilam. Vayadabiru, Elive, Divrei, Balak. Os líderes de Moab e de Midian partiram levando feitiços. A palavra feitiços aqui, na realidade, é como se fosse o valor a ser pago pelo feitiço. É uma coisa, não é o feitiço em si. É o valor a ser pago para que ele realizasse esses feitiços. Nas mãos, aproximaram-se de Bilã e lhe falaram as palavras de Balaque. Então, essas pessoas queriam comprar esse feitiço a ser realizado contra o povo de Israel. Então, aqui, meus irmãos, a gente encontra o tema que eu escolhi justamente da Haftará. Bilã sabia que era um homem que tinha poder para amaldiçoar e para abençoar. Então ele se aliançou não para o bem, mas para o mal. Porque se Bilã realmente fosse um profeta do Eterno, ele diria: não, pessoal, não vou amaldiçoar ninguém não. Eu vou abençoar vocês. Eu vou falar com o Eterno, pedindo por clemência e misericórdia para que nada aconteça contra vocês. E não ouvir uma história tão esdrúxula dessa e perguntar ao Eterno se ele queria que o Eterno, se ele poderia amaldiçoar o próprio povo que o Eterno fez sair da terra de Mitzrayim. Ou seja, ele se encantou com as riquezas, se encantou com aquele dinheiro, se encantou com tudo aquilo que ele viu. Porém, a gente hoje, meus irmãos, estamos chamados para abençoar as pessoas que querem o nosso mal. Mesmo que alguém, meus irmãos, queira o seu mal, se você não pode ajudá-lo de uma forma física, ore por essa pessoa. Peça para que o mover do Eterno esteja sobre essa pessoa e ela possa mudar o seu modo de viver, a sua conduta. Como eu venho dizendo,
O mal, o povo do Eterno só pode ser destruído de dentro para fora. Ele não pode ser destruído de fora para dentro. Se alguém fez um mal contra você, a única coisa que essa pessoa espera é que você chore, é que você caia, que você esteja passando por privações, por dificuldades. Mas se essa pessoa que lhe fez esse mal observa que você continua sorrindo, continua feliz, porque você, nesse momento de privação, você tem o mais importante, que é o Eterno. Tudo isso, meus irmãos, se torna contra essa pessoa. Ela vai pensar, é como a Escritura diz, né, que amontoará as brasas sobre a cabeça das pessoas. É o que Yeshua fala. Se você vê uma pessoa que quer o mal de outra pessoa e ela consegue fazer um mal contra aquela pessoa que ela tanto queria, e ela vai lá olhar e vai ver que, poxa, aquela pessoa agora está na desgraça. Se ela ver isso, ela vai se alegrar, porque ela conseguiu o seu objetivo. Mas se ela vê que depois de fazer tanto mal contra uma pessoa, aquela pessoa continua tendo amor, continua feliz, continua sorrindo e agradecendo por tudo ao Eterno, o que é que ela vai fazer? Aquele mal se torna contra essa própria pessoa. Não lhe atingiu, você é blindado pelo Eterno. É difícil, meus irmãos. É muito difícil. Porém, quando você está servindo ao Eterno e guardando as suas instruções, tudo vai se tornando possível. Porque o impossível é o Eterno que faz. É quase impossível. Porém, quando estamos com o Eterno, ele torna possível. Torna essa possibilidade plausível em sua vida. E mesmo que alguém lhe faça o mal, você continue sendo feliz. Você continue caminhando, continue fazendo bem. Não retribua o mal por mal. Porque sempre o bem vai tornar para você, o mal também. Então você que faz a escolha, alguém me fez o mal, agora eu vou prejudicar outra pessoa, então eu vou prejudicar ela de volta, eu vou procurar responder aquilo ali. Então vai chegar um momento, quando você conseguir aquilo, conseguir fazer o mal contra quem lhe prejudicou, que também você vai receber o mal em sua vida. E fica um ciclo sem fim. Por isso que a gente vê muitas pessoas amargas, pessoas que vivem sua vida só para prejudicar o próximo, pessoas que não têm alegria na sua vivência. A gente deve viver de uma forma contrária a esse mundo. Pagar o mal com o bem. Fazer alianças para o bem e não para o mal. Continuando, senão não termino. E entrando agora no texto dos profetas, lá em Micá, que é Miqueias, no capítulo 5, versículo 6, em algumas versões, versículo 7, em algumas traduções, diz o seguinte. Puxa, cadê o mouse? Estava arriscando aqui. Então o remanescente de Jacó, cercado por muitos povos, será como o orvalho de Adonai, como aguaceiro sobre a relva, que nada espera do homem, nem mantém nenhuma expectativa dos mortais. Então, quando Bilã foi lá nesse caminho, nessa trajetória da sua própria ruína, porque ele estava lá de boa, curtindo a sua aposentadoria, recebe esse mensageiro, começa a crescer o olho, a querer ganhar dinheiro, consegue lá surtir um efeito através da sua instrução, né? Ele disse, olha, por isso que a gente vai ver mais à frente, tem a Torá de Bilã. Mas Torá não é do Eterno? A Torá, meus irmãos, quer dizer ensinamento, instrução. Cada um vai ter o ensinamento ou sua instrução. Agora, quando você está guardando a Torá que o Eterno deu, aí você é servo do Eterno. Porém, quando você está guardando a Torá de um falso Deus, você está servindo a esse Deus. Então, se você segue as instruções que não provém daquilo que o Eterno deu a Moshe, você está servindo a outro. Você fez dessa outra pessoa uma autoridade maior do que o Eterno na sua vida. Porque a palavra Elohim também quer dizer autoridade. Autoridades, no plural. Então você constituiu outra autoridade sobre a sua vida. Quando essa outra autoridade diz, olha,
instrução que foi dita lá para Moshe é maldição, Hazer Halila, que nunca aconteça, você escuta essa pessoa e não cumpre mais aquilo que o Eterno ordenou, você está servindo a outra autoridade. Você fez dessa pessoa um fecelo, um ídolo. Então, o que é que a gente está observando? Que Bilã seguiu seu caminho e a jumentinha dele lá fez com que ele se desviasse do caminho 3 vezes, porque existia um mensageiro do Eterno com espada na mão querendo matá-lo ali, né? Por 3 vezes ele foi lá e espancou a burrinha que tanto servia a ele. E por 3 vezes ele foi literalmente espancado pelo Eterno através das palavras, porque a intenção dele era ganhar aquele dinheiro e ele não conseguia, porque o Eterno mudava a palavra de Bilã. Assim como ele fez a jumenta de Bilã falar, ele fez Bilã, o próprio Bilã, falar aquilo que ele queria. E numa dessas bênçãos que Bilã profere, era que Israel estaria no meio das nações, estaria no meio dos povos. E olha o que está escrito lá em Números capítulo 23, que vocês vão ler, né? Versículo 9. Do cume das rochas eu os vejo, das colinas eu contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho e não se considerará uma das nações. Ou seja, é um povo que será isolado. E aqui em Miqueias diz o seguinte: então o remanescente de Jacó, cercado por muitos povos, ou seja, cercado, será como o orvalho de Adonai, como aguaceiros sobre a relva, que nada espera do homem, nem mantém nenhuma expectativa dos mortais. Ou seja, que a esperança do povo do Eterno será o próprio Eterno e não o que as nações podem oferecer. De que você poderá viver através da sua fé, da sua confiança no Eterno, buscando os seus caminhos. O profeta Micá está num tempo difícil, um tempo antes da destruição do primeiro templo, um povo altamente rebelde. Um povo que literalmente cometeu vários erros, várias atrocidades contra o Eterno. Porém, essa profecia, meus irmãos, se encaixa perfeitamente na história do povo de Israel. Aqueles que continuamente buscam guardar a Torá são considerados a parte das nações. Ou seja, estão afastados das nações. Grandes ataques à sua cultura, modo de viver, forma de enxergar a vida e a fidelidade ao Eterno. Então, hoje, é por isso que eu estava falando antes, se você é visto como mais um do meio do povo, Yeshua diz: ai de você, ai de mim. Os ataques que são feitos hoje, o pior a gente viu de todo tipo contra o povo de Israel, contra o povo Yehudim, principalmente, que guardavam os mitzvot de Adonai, do Eterno. E até hoje guardam. São luz porque eles mantêm essas tradições, independentemente de religião. Eles amam a Torá. Dão sua vida pela Torá. Porém, o que é que a gente observa? Que a forma que o inimigo do povo de Israel, os inimigos que se levantaram contra o povo de Israel, usou durante o tempo, eles estão mudando agora. Anteriormente, como a gente viu no caso do nazismo, por exemplo, como o caso das cruzadas, os casos do exílio, né, dos marranos, que eles chamavam de marranos, eles isolavam o povo da sociedade e começavam a extorquir, taxar, destruir, matar. Hoje em dia, já que eles viram que dessa forma não deu resultado, como é que eles fazem?
dão total liberdade e querem fazer como Bilã fez. Trazer o povo para o meio das suas culturas, para o meio das suas formas de cultuar aos seus Elohim. Estamos aqui no Nordeste, é muito forte essa época, a tradição das festividades que a gente observa, que não tem contexto nenhum com as escrituras. Coloca o nome de um personagem bíblico, mas que não tem nada a ver com prática nenhuma que esse personagem bíblico praticou. Você não encontra absolutamente nada relacionado a esse personagem. São só cultos literalmente pagãos que estão sendo transformados e colocam o nome de um personagem bíblico para você poder estar ali. E a gente observa centenas de pessoas comemorando isso aí, milhares, né, de pessoas, milhões até, comemorando isso, e pessoas até que se dizem servos de Yeshua no meio dessa situação. Eu não quero julgar a vida de seu ninguém, pelo contrário, mas está aos nossos olhos como a assimilação, como os planos de Bilã, os planos de Nimrod, estão intrínsecos hoje e sendo colocados em prática cotidianamente. A gente só não consegue, só não está dito às claras, mas eles fazem por trás das coisas, por trás dos panos, como diz o ditado, né? Então, esse povo não será contado, não será... Opa, deixa eu bater aqui no áudio. Acabei batendo aqui no áudio, perdão, meus irmãos. Vamos lá, acho que agora foi. Então não será contado esse povo. Agora sim, voltou ao normal, né? Então esse povo não será contado entre as nações. Não será dito nada contrário ao que essas nações praticam. Eles vão ficar calados, vão ficar tranquilos com essas situações. Eu acho que ficou normal o áudio, viu? Que o Eterno me ajude. Deixa eu só verificar um detalhezinho aqui, viu? Pronto, agora sim. Então, voltando ao estudo, deu um probleminha aqui, eu bati no áudio sem querer. Deixa eu voltar aqui para a tela. No versículo 8, 7 ou 8, né? O remanescente de Jacó entre as nações, cercado por muitos povos, será como um leão entre os animais da floresta, como um leão jovem entre os rebanhos de ovelha. Caso ele passe por ali, pisará e fará em pedaços. Não há ninguém para livrá-los. Então, o profeta está alertando que esse leão jovem, ele tem muita força, porém ele não tem tanta experiência. Ele não tem tanto macete. Ele vai ter que tomar cuidado com as suas atitudes. Você observar em vídeos sobre a vida selvagem, né? Os leões jovens às vezes eles viram caça também, porque ele às vezes sai sozinho com muito ímpeto, muita força. Ele não consegue observar o que está à volta dele e acaba ele entrando no meio de vários predadores e ele vira a caça. Então, o nosso cuidado, meus irmãos, é a gente ficar na moita, como diz o ditado, né? Se alguém pisar na sua área, aí sim, você vai ser como um leão jovem cheio de força. Porém, você tem que tomar cuidado para dosar a sua experiência para que você não entre em campos que você não pode estar sozinho. Não vai dominar. Para você não virar presa. É o caso, muitas vezes, da gente estar querendo entrar em debates, em conflitos com pessoas, porque às vezes os debates não são leais, são desleais. Vão usar coisas e argumentos que muitas vezes você vai ficar de cara e não vai conseguir argumentar, porque a Torá em si ela não vai validar
alguns tipos de argumentos, né? Porque a cabeça de cada um, literalmente mesmo, cada um pensa do seu modo. Você jamais vai entrar na mente de ninguém. O conhecimento do Eterno não vai ser eu que vou lhe dar, não vai ser os Morim que participam do canal, não vai ser nenhum que aqui vai lhe dar, abrir a sua mente, abrir a sua cachola para poder fazer que você entenda as instruções do Eterno. Pelo contrário. O que é que a gente pode fazer? A gente pode expor para você. Agora, quem vai lhe revelar é a sua força de vontade, a sua vontade de querer realmente conhecer a verdade. Você querendo conhecer a verdade, escutando, somado a um ensino que mostre o mais próximo possível do contexto original, o Eterno lhe revela. Aí entra a sua vontade de realmente servir ao Eterno. Porque muitos vão ver esse estudo aqui e vão dizer, esse irmão está falando é baboseira. E muitos não vão ver esse estudo e vão ter o conhecimento da Torá, da instrução do Eterno. Foi o meu caso. No início mesmo não tinha instrução nenhuma sobre isso. O Eterno foi me revelando, eu fui abrindo a escritura, fui lendo de mim mesmo e daqui a pouco tudo foi se abrindo. Aí eu fui começar a pesquisar e fui chegando nos caminhos corretos que o Eterno foi abrindo. Então, quem tem a vontade de conhecer o Eterno, ele vai abrir as portas independentemente de onde você estiver. E essas pessoas que às vezes entram em debate não querem conhecer o Eterno, querem ter razão. Então, é diferente, né? Você querer conhecer o Eterno, fazer a sua vontade e ter só razão. A sua mão se levantará sobre seus inimigos. Todos os seus adversários serão destruídos quando você estiver entendendo o seu espaço. Quando alguém vir para cima de você, ele entrar na sua área, olha o que diz, será como um leão entre os animais da floresta, como um leão jovem entre os rebanhos de ovelhas. Caso ele passe por ali, ou seja, caso alguém entre no seu território, pisará e fará em pedaços. Isso, caso. Tá entendendo? Não é você sair por aí atacando ninguém, nem querendo ser melhor do que ninguém pela sua força, pelo seu conhecimento, pela sua destreza com a escritura. Ve hayá bayom hahu neum Adonai. Ve hiherati suseiha mi kirebeha. Ve ha'avadeti mer marrevoteira. Quando esse dia chegar, diz Adonai, eliminarei os cavalos do seu meio e destruirei suas carruagens. Ou seja, esse leãozinho, esse povo de Israel que está entre as nações, não deve se preocupar com as forças que essas nações têm. O que o profeta está dizendo é que as pessoas que depositam as forças no Eterno não devem se preocupar com os carros, as carruagens, que era que justamente demonstrava o poderio de guerra das nações contra o povo de Israel. Porque se a gente observar em vários textos, o Eterno, quando essas nações vinham contra o povo de Israel com as suas carruagens, o Eterno ia lá e fazia chover sobre aquele local, as carruagens caíam, quebravam. Assim aconteceu contra o povo do Egito, quando foi cheio de carruagens, abrindo o mar e o Eterno destruiu. Assim aconteceu contra Sisra, um rei dos acho que Amonitas, se eu não me engano, ou Amalequitas, foi destruído também. Assim aconteceu contra os exércitos lá do próprio Israel, que estava sendo usado por Izevel e foi destruído também. Então o Eterno sempre vai acabar com as forças das nações que querem destruir a essência do seu povo, que querem minar a força do seu povo. Então o Eterno está dando a mensagem que essas pessoas não precisam temer esses inimigos. Eliminarei as cidades de sua terra e derrubarei por completo as suas fortalezas. Então o Eterno é que vai tomar essa atitude.
Porém, meus irmãos, o profeta estava falando aí para uma nação, para um povo que estava fadada a ser levada para o exílio, fadada a ser destruída, fadada a ser completamente dispersa. Então, evidentemente que a gente pode hoje observar que muitos desses textos se darão quando o Mashiach vier estabelecer o seu reino. Quando essas nações que querem tanto o mal do povo de Israel e a gente que está nesse meio dispersos entre essas nações, seremos reunidos novamente, aí sim a gente vai observar, nós vamos com toda certeza com os nossos olhos, o poder e os grandes sinais que o Eterno fará para poder reunir o seu povo. Assim como foi em Mitzrayim. O povo não foi tirado de lá e o Eterno fez aquilo que fez com os egípcios e depois o povo, sem ver nada, voltou lá e já estava tudo pronto. Não, o povo estava no meio, observando tudo. O povo foi tirado da terra do Egito quando clamou primeiramente ao Eterno. O Eterno enviou o seu mensageiro e eles viram tudo o que aconteceu contra os egípcios. A destruição do seu poderio, daquilo que fazia que oprimia o povo de Israel. Então assim também será feito. E outra relação, a feitiçaria, né? Acabarei com as feitiçarias de sua terra. Você não terá mais adivinhos. Estou olhando aqui porque poderia ser que eu deixei a tela sem estar mostrando para vocês os textos, né? Então, muito do que a gente está vendo aqui são pecados cometidos pelo povo de Israel antes da destruição do primeiro templo. O povo estava cheio de imagens de escultura, cheio de altos, confiando em outros exércitos, como confiou no Egito, confiou em o Egito foi com uma cana quebrada para eles, esperando, né, a vinda do rei do Egito para poder livrá-lo de Nebuchadnezzar, porém essa vinda nunca aconteceu, né? Pelo contrário, Nebuchadnezzar foi lá e destruiu os egípcios. Pronto, acabou essa esperança do povo. Então, tudo isso tinha no meio do povo de Israel. Adivinhações. Tanto que a gente vê quando Saul, né, o primeiro rei, vai lá, antes de morrer, ele vai consultar uma feiticeira. Tudo isso já tinha no meio do povo. Então, nos dias de hoje, meu irmão, a casa de Israel vive, nós que somos casa de Israel, vive entre as nações. Continua praticando essas mesmas ações. Em meio às nações, eles continuam com falsos deuses, falsas adorações, muitas delas cheias de ocultismo, feitiçaria, idolatria. Nessa época, aqui, por exemplo, que eu estava explicando no Nordeste, existe essa comemoração que não tem nada a ver com um personagem da escritura e o pessoal está tudo aí achando que isso aí tem a ver com a escritura. Isso tornou uma festa oficial de muitas religiões que professam que Yeshua é o Mashiach. Não tem nada a ver. E essas comidas que a turma come hoje, nada diferencia do que a gente vai ver na porção aí. Cada um criava suas entidades, tinha suas comidas específicas, seus festivais, e dentre isso existia promiscuidade sexual, como existe hoje também. Aqui no Nordeste o pessoal chama de ralabucho, meu irmão. É o que tem aqui de mói, viu? Ralabucho, entendeu? Então cabe a nós, meus irmãos, ensinarmos o bom caminho através do nosso modo de viver, da nossa forma de não se misturar com os erros que observamos ao nosso redor, sendo um farol que demonstra a santidade de Adonai, a santidade do Eterno. E no versículo 12 diz: darei fim às suas imagens esculpidas e às colunas em seu meio. Você não adorará mais o que as suas mãos fizeram. Continuando,
Em Miqueias, capítulo 5, versículo 13, em algumas versões 14, arrancarei do meio de vocês seus postes sagrados e destruirei os seus inimigos. Ou seja, essa promessa do Eterno, literalmente, meus irmãos, vai se cumprir quando esse povo entender quem é. Quando as pessoas se levantarem das mais variadas religiões diferentes, da sua incredulidade no Eterno, elas entenderem o seu papel neste mundo, que é seguir a Adonai e cumprir os seus mitzvot, suas instruções, seus mandamentos. A partir disso serão protegidas verdadeiramente pelo Eterno e terão shalom, a plenitude que só o Eterno pode dar. Eu me vingarei com ira e fúria dessas nações, pois elas não me ouviram. Ou seja, quem ouviu ao Eterno? Quem ouve hoje o povo do Eterno? Quem ouve o próprio Eterno hoje? Você ouve? Eu ouço? Ouvir ao Eterno é simplesmente, meus irmãos, obedecer a sua palavra que foi passada de geração em geração e chegou até mim, até você, nos dias de hoje. A gente está cansado de falar aqui que a palavra do Eterno é quando o Eterno diz para Moshe, vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou para Adonai, o Eterno, para Moshe dizendo, ou seja, é onde o Eterno fala com o seu povo. Ele usou Moshe como interlocutor da sua mensagem. Quando falamos a Torá de Moshe, que muitos traduzem erroneamente como lei de Moisés, mas é a instrução de Moisés. A instrução de Moshe não foi Moshe que deu, foi o próprio Eterno que passou para Moshe. Ele foi apenas um interlocutor. Assim como hoje eu estou sendo interlocutor do Eterno, não interlocutor de Moshe. Moshe foi aquele homem que foi escolhido pelo Eterno para ser o portador da sua mensagem, a referência da sua mensagem. Então, o Eterno vai se vingar daqueles que não escutaram, que não ouviram, que não quiseram saber da sua Torá, da sua instrução. E no capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Shim'u na, ouçam agora, et asher Adonai omer, o que o Eterno diz. Cum, se levante, riv et herim ve tishmana ha gevaot kolecha. Por isso ouçam agora o que diz Adonai. Levante-se e apresente o seu caso às montanhas, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. As mesmas colinas e montanhas que Balaque e Bilã subiram para amaldiçoar o povo do Eterno, que foram testemunhas do mover e da proteção que o Eterno usou para proteger o seu povo. Ele não deixou que amaldiçoasse o seu povo. São testemunhas, os montes, as pedras são testemunhas eternas. É isso que o Eterno está dizendo. Fale, levante-se e apresente o seu caso às montanhas. Ou seja, as suas argumentações, o que vocês têm a dizer para essas montanhas, para se defender do mal que vocês estão fazendo. Porque elas vão responder a vocês que eu protegi vocês, que eu guardei vocês no momento em que elas foram usadas para o mal. O povo usava os altos, as colinas, também para se prostituir. Moralmente falando. Ele usava esses altos, esses montes, para oferecer sacrifício aos ídolos. No versículo 2 diz: ouçam, montanhas, o caso de Adonai. Também vocês, pedras resistentes, que sustentam a terra. Adonai tem um caso contra o seu povo. Ou seja, do mesmo jeito que o Eterno diz: olha, vai lá e pergunte às pedras, fale com as montanhas para ver se vocês têm razão. Eu vou debater com vocês. Aí o Eterno começa, meus irmãos, a trazer uma série, se vocês vão ler, né? Tenho certeza, vão fazer o dever de casa. O Eterno começa a fazer uma série de argumentações com o povo,
falando desde o Egito, que tirou, fala de Bilã, que Bilã tentou fazer o mal contra eles e ele protegeu. Então, assim como observamos nessa porção, Bilã foi usado por Adonai para abençoar o seu povo diante de Balaque. Porém, o Eterno nos dá um grande ensinamento. Bilã só falou coisas maravilhosas do povo de Israel. Ou seja, o Eterno fez uma defesa do seu povo, ressaltando as suas qualidades. É a forma como um pai enxerga os seus filhos diante dos outros. Um pai, quando ele vai chegar e ele vai ver suas crias, ele está no meio de todo mundo, ele não fala mal do seu filho, não. Ele vai dizer, não, meu filho é respeitador, meu filho é um cabra bom, isso, aquilo, outro. Meu filho estuda, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, ele é esforçado. Porém, foi isso que Balaque falou diante de Bilã falou diante de Balaque, diante daqueles príncipes que estavam ali, olhando para o povo de Israel. Então, Bilã foi usado pela boca do Eterno só elogiando o povo de Israel. Só que não foi esse povo que estava reclamando, dizendo que o man era um alimento ruim, dizendo que preferiam voltar para Mitzray, para o Egito. Foi esse povo que abriu-se a terra e engoliu uma boa parte dele. Era um povo que murmurava. Foi um povo que desconfiou da vontade do Eterno e enviou espias para a terra. O pai não vai criticar os seus filhos, meus irmãos, na frente de todo mundo. Ele vai fazer isso à parte. Então, diante do povo, o Eterno, ele era um pai que puxava a orelha, que dava algumas tapas no seu filho para poder ele alertar-se, corrigisse. Mas ele não fazia isso diante das pessoas. Então, fica evidenciado que o povo de Israel tinha também grandes defeitos. Mas isso deve ser tratado em casa, ou seja, lavar roupa suja em casa. E, em particular, o Eterno é um pai zeloso que muitas vezes castigava seus filhos para que eles pudessem corrigir suas atitudes. Pois a correção do Eterno é com amor e misericórdia. Mas já no mundo não existe esse procedimento. Na primeira oportunidade, o mundo destrói todos aqueles que falham. Então, meus irmãos, quando o Eterno diz, olha, você não roube, é protegendo você. Se você vai pensar em algo e você leva uma tapinha do Eterno ali, é porque quando o mundo pegar você roubando, meus irmãos, vão matar você, vão destruir você, acabar com a sua reputação. Então, o puxão de orelha do Eterno é para o seu bem. Aqueles que são fiéis ao Eterno, ele promete protegê-los de todo tipo de mal. Todo tipo de julgamento que o mundo possa dar. Se você for justo diante do Eterno. Então, por fim, para a gente finalizar aqui rapidamente, né? Estamos já finalizando. No capítulo 6, versículo 5 diz: Meu povo, lembra-se apenas do que Balaque, rei de Moabe, planejou, do que Bilã, filho de Beor, respondeu e do que aconteceu entre Chitim e Gilgal. Esse momento que a gente está falando. Para que você entenda os atos de salvação realizados por Adonai. Ou seja, evitar essa maldição, o Eterno considera um ato de salvação, para você ver o quanto é difícil a batalha que existe por trás das coisas. O povo de Israel nem sabia, meus irmãos, do que estava acontecendo. Balaque e Bilã estavam ali acoloiados, né, juntos para poder fazer o mal contra o povo, e o povo nem sabia. No versículo 6 diz: Com que posso aparecer diante de Adonai para me prostrar diante de Elohim das alturas? Ou seja, o Eterno está falando. Depois de tudo isso, de que forma vocês devem comparecer diante de mim? Aí existe outra pergunta. Adonai se agradaria com milhares de carneiros? Com 10.000 rios de azeite de oliva? Poderia eu dar meu primogênito, como era o costume das nações, como pagamento por minhas transgressões? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que seria necessário
para você limpar as suas transgressões diante do Eterno. O que a gente chama hoje de graça. Você quer graça? Olha o que está escrito no próximo texto. Olha, tem uma apresentaçãozinha, estou botando aqui agora. Tá ficando mais bonitinho o negócio. Olha, você quer a graça, que é Hesed do Eterno. Olha aqui a palavra Hesed, graça. O texto diz, ó. Higid, Lecha, Adam, Mar Tov, o Mar Adonai. Ser humano, você foi informado do que é bom, do que para Adonai, né? Eloheiha, Doresh, Mimeha, Ki im Ishot Mishpat, Ve Ahat Hesed, Ve Hatsenea, Lachet im Eloheiha. Ser humano, você foi informado do que é bom. O que é bom diante do Eterno? Do que Adonai exige de você? Apenas que haja com justiça. Ou seja, que você haja conforme os mishpat do Eterno, conforme os juízos que o Eterno proferiu. Que ame a Rafá, ou seja, que você ame a Hesed, a graça, e que ande em pureza para com o seu Elohim. Andar com pureza, amar ao Eterno é praticar os seus juízos, os seus regulamentos, as suas instruções que estão aonde? No seu ensino, na sua Torá. Não existe outro local que você vai buscar isso. Somente naquilo que o Eterno escreveu com a sua própria mão. Por fim, nos escritos nazarenos, vamos citar 3 textos aqui, que vai falar justamente no livro de Yehudá, que fala sobre Bilã também. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim, ou seja, que tem o caminho conforme Caim, que tinha inveja do seu irmão, que tinha vontade de matá-lo por inveja. Eles se entregaram em troca de dinheiro ao erro de Bilã, que se apegaram à parte do dinheiro, a parte das condições financeiras. Bilã preferiu vender a sua alma para o dinheiro. Ele preferiu sair da sua aposentadoria para se juntar num conluio para fazer o mal, fazer uma aliança para o mal. E nessa sua aliança ele morreu, ele foi destruído. E foram destruídos na rebelião de Corá. Corá também seguiu esses mesmos caminhos de inveja, de apego à fama, ao orgulho, querer ser o cabeça. Por fim, no livro de Revelação, Apocalipse, diz o seguinte: no entanto, tem algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Bilã, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimento sacrificado a ídolos e cometessem pecados sexuais. Agora, quem era que estava com esse proceder? Da mesma forma, você tem pessoas apegadas aos ensinos dos Nicolaitas. No ensino do livro de Revelação, com o Moré Marco Felipe, a gente observa que os Nicolaitas provavelmente são a cisão oriunda de um discípulo citado lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Nicolas, né, o nome dele. Existem relatos que este homem tinha uma bela esposa e em algum momento da sua vida, que foi justamente numa repreensão de um dos apóstolos, decidiu não ter mais relações sexuais com ela. Posteriormente, não resistindo mais, começou a dizer que aquele que não tiver relações sexuais todos os dias não herdariam a vida eterna. Outras tradições dizem que esse homem ensinou a poligamia e permitia que
outros homens tivessem relações com sua esposa. Ou seja, tudo a ver com esse ensino aí dos nicolaítas. A promiscuidade que Bilã ensinou aos servos de Israel, prostituindo-se com várias mulheres. Então, meus irmãos, foi o nosso estudo de hoje. Espero que não tenha deixado você nem triste, não tenha deixado você triste, nem tenha falado nada que tenha lhe ofendido. Não tenho direcionamento a falar diretamente para ninguém, não foi ninguém específico. Mas esse ensino traz para nós muitas reflexões e vão nos deixar aí mais acordados para a realidade. Nós que vivemos em meio ao mundo com muita impiedade, porém nós devemos ter exemplos de luz, não melhores que ninguém. Não se ache melhor do que ninguém. Todo dia eu boto meu joelho no chão e acredito que muitos de vocês fazem isso. E eu acredito que eu sou pior do que qualquer outro. Porque eu sei o que é para fazer e não faço, muitas vezes. Aqueles que não sabem, meus irmãos, muitas vezes praticam porque não sabem. A gente às vezes sabe o que é para fazer e não pratica. E faz o errado, né? Então eu me considero pior nesse aspecto. Mas eu busco sempre a melhora, ensino o ser humano melhor a cada dia, através do que o nosso Messias ensinou, através do que Yeshua falou, para que tomássemos como exemplo que é a instrução do Eterno sendo planificada a cada dia na nossa vida. Shavua Tov Lekulam, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E esse foi mais um programa Examinando os Profetas. Shalom, shalom, meus irmãos. Uma boa semana, uma excelente semana para todos vocês, viu? Shavua Tov.